Pois é, e o 15 Minutos com o Sapia. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio móvel o presidente da Câmara de Vereadores de Contagem, o vereador Daniel Carvalho, que veio aqui. Muita honra receber ele aqui no estúdio móvel, representando Contagem, já que nós estamos no Itaú Power Shopping, que fica em Contagem. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Sapia. É sempre um prazer ter a oportunidade de participar do seu programa. Quero saudar todos os ouvintes do Alerta, todos os moradores e cidadãos aqui da cidade de Contagem e do nosso estado de Minas Gerais. É sempre um prazer poder participar com você aqui. Ô, Daniel, vamos começar falando sobre a Câmara de Contagem. Primeiro eu queria entrar num assunto, até para que as pessoas, quando vai chegando próxima à eleição, a gente tem uma mudança de posicionamento do cidadão e do eleitor, inclusive hoje com as redes sociais, as pessoas começam a atacar determinados candidatos ou pré-candidatos, começam a agredir outros, alguns pré-candidatos que nunca foram eleitos começam a falar em verdades, fake news. E eu acho que o que falta, não só para Contagem, eu digo no país todo, do brasileiro de um modo geral, é um maior engajamento político. Ou seja, eu já estive algumas vezes lá na Câmara de Contagem, nas reuniões, e vejo que a presença é mínima. Ou sempre aquela meia dúzia lá que faz parte, que está fazendo a política deles, né? Ainda bem que eles estão lá, mesmo criticando ou a favor, não importa, mas a população de um modo geral não se presta a estar presente. E a gente vê que na sua gestão, enquanto presidente da Câmara, você tentou ou está tentando ainda, que está no seu mandato como presidente da Câmara, trazer mais o cidadão para dentro da casa e conhecer. Então eu queria começar falando sobre a Ouvidoria Cidadã, que foi criada em 2017 pela atual gestão, que é a sua, e explicasse como é que um cidadão que está aqui nos assistindo agora pela live, ou está aqui no shopping, ou está nos ouvindo em casa, como é que ele pode, o que ele pode pedir pro vereador? Porque o povo também tem que entender que o vereador não é para dar emprego, não é para dar saco de cimento, não é para nada disso. E também lá vocês têm o ensino do que o vereador tem que fazer. Como é que você vê essa posição do cidadão em relação à falta de proximidade com a Câmara? Muito bem, Sapia. A gente muito preocupado com a questão, com essa questão específica do cidadão, pela ausência da participação dele na questão política, nós criamos alguns projetos lá na Câmara Municipal. Entre eles, como você mesmo disse, a questão da Ouvidoria Cidadã, que foi uma forma da gente sair dos muros da Câmara e ir até o cidadão. Hoje a Ouvidoria Cidadã, ela percorreu as 8 regionais da cidade, levando entretenimento, serviços, conversando com a população, fazendo com que os vereadores se aproximassem mais da população, dos cidadãos, e fazendo uma grande festa naquele dia, quando a gente propunha estar lá na Ouvidoria Cidadão, além da ouvidoria em si, que é ouvir as demandas do cidadão. Às vezes, como você mesmo disse aí, relatou bem, ele não tem a oportunidade de ir até a Câmara Municipal, a gente encurtou esse caminho indo até ele. E além disso, Sapia, uma outra coisa que a gente levou muito a sério lá na nossa gestão foi a questão da capacitação dos possíveis líderes da nossa cidade, ou dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós investimos muito lá na Escola do Legislativo, criamos alguns projetos como Câmara Aberta, recebemos lá mais de 3.000 alunos na Câmara Municipal, preocupando com a questão da formação desse cidadão. Crianças ali de 9, 10, 11 anos, tendo a oportunidade de entender o que o vereador faz, como você mesmo bem diz, na intenção de criar ali um cidadão que, quando tiver a possibilidade de votar, já ter o conhecimento, pelo menos básico, do que é o sistema eleitoral. Então a gente acredita muito nisso. Eu, como vim da base da questão ambiental, hoje a criançada já sabe tudo da questão ambiental, né? Inclusive ensina os pais, né? A nossa intenção é colocar a questão da política na escola, o debate político na escola, o sistema eleitoral sendo discutido entre as crianças e formar novos líderes. Porque eu faço uma pergunta lá, Sapia, para todos assim: o que você quer ser quando crescer?
eu quero ser jornalista, médico, advogado, mas ninguém fala político. Ninguém fala político. Ninguém fala político. E aí, eu sempre falo, a gente tem que ter um político aqui. E tento plantar essa semente na cabecinha deles para que a gente possa, na formação dele, construir essa condição de que a gente pode ter bons políticos capacitados. Olha, eu chamo a atenção e até puxo a orelha dos meus amigos políticos, eu posso incluir a sua pessoa. Quando eu ligo para vocês, falo assim, vamos lá na rádio dar entrevistas, tô ocupado, não sei o quê, tô na correria e tal. Olha que interessante. Ontem nós trouxemos aqui o prefeito de Sabará, o Wander Borges. E eu acabei de receber uma mensagem aqui agora, às 3:08. Boa tarde, Sapia. Venho através deste registrar meu agradecimento ao prefeito de Sabará, senhor Wander Borges, que esteve ontem no programa e prometeu a capina na minha rua. Hoje, pela manhã, o serviço estava sendo executado por 2 membros da prefeitura. Deixo aqui meus parabéns ao prefeito pelo seu comprometimento, Agnaldo Fernandes de Sabará. Isso é muito legal, quer dizer, essa participação, essa ida do político para a rua, para os meios de comunicação, levar a Câmara realmente até o cidadão, mas eu estava vendo aqui, agora eu vou puxar a orelha dos moradores, tá? Olha, a população da Regional Eldorado é a que registra mais demandas, representando 37% do total da ouvidoria. Seguida da Regional Sede com 18%, do Nacional com 16%, ou seja, os outros 5% estão abaixo de 15%, é pouca participação. As maiores demandas são Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que deve ser limpeza, buraco em rua, aquelas coisas, reclamações sobre saúde, 18%, sobre o prefeito e a Prefeitura de Contagem, 13%, Transcom 12%, Educação 11% e Segurança Pública 7%. Quer dizer, são as maiores demandas da ouvidoria. Isso é legal porque até acho que ajuda não só o trabalho de vocês como os vereadores, independente do partido, sendo o presidente, sendo oposição, sendo situação, de preparar projetos voltados para essas áreas, não? Claro, e além do trabalho que eu acho fantástico, que a gente consegue ouvir, apresentar serviços, entretenimento, a gente tem um diagnóstico preciso da cidade, conforme foi dito por você aí, a gente tem dados que a gente pode se utilizar dele para resolver a demanda que é nos apresentado, inclusive um diagnóstico que a gente pode passar até para a própria prefeitura. A Câmara Municipal hoje tem diagnósticos tão precisos que a gente encaminha dados para a prefeitura. Olha, eu tô vendo a atuação do legislativo aqui com muitas leis. De repente a gente tem também algumas reclamações do cidadão. Vou até citar como exemplo aqui a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Nós tivemos aí pela primeira vez na história da Câmara de Belo Horizonte um vereador cassado. Tivemos lá alguns embates chamadas trava-pauta de vereador criando o dia do formigueiro, o dia do jazz, uns dias que não vai mudar a vida de ninguém. Quer dizer, não tem motivo para criar isso, né? Uma coisa que não vê. E de repente a gente vê que em Contagem a Câmara está andando com vários projetos, não só dos vereadores, posso até citar aqui essa adoção de praças públicas do finado João Bosco, né? Que infelizmente faleceu, a criação de algumas leis que vêm do executivo, mas que os vereadores têm direito depois de apresentar emendas para modificar, é o caso do projeto Morar Contagem, que também é muito interessante para o município. E entre outras coisas, a gente percebe que é uma Câmara coesa, né? Sim, eu sabia. Eu tenho a oportunidade de dizer que a Câmara não é uma Câmara serva do Executivo. Sim. Que só votamos projetos do Executivo, claro, com toda a competência que é destinada ao Executivo. Esse ano, a Câmara Municipal, eu até pautei alguns projetos que foram aprovados, e se você me permitir, claro, eu queria dizer algum deles, como o projeto que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em restaurantes, o que dá ao paciente socorrido pelo SAMU a opção de ser encaminhado para hospitais particulares da região, caso também tenha um plano de saúde. Muito importante isso. Os que foram, inclusive, concedendo adicional de periculosidades aos agentes operacionais da fiscalização e do transporte, que é a Transcom, né, a autarquia do município de Contagem, a equiparação salarial dos assistentes sociais e dos jornalistas também do município. Um projeto também de um vereador da casa, que é
o parcelamento do ITBI, que também possibilita e facilita a vida do contribuinte. E fomenta, né, também o comércio, né, dos imóveis. Projetos como a questão cultural, que é dos artistas de ruas nos logradouros públicos do município de Contagem, entre outros, que a gente conseguiu estabelecer projetos interessantes que mudam a vida das pessoas, diferente de que, tirando desse conceito de que os vereadores só votam nome de rua, cria dia daquilo, Exatamente. dia daquilo outro, que não muda nada na vida das pessoas. Então, a Câmara Municipal está muito preocupada com a vida de todos. Ô, vereador, nós estamos aqui no shopping no Itaú Power Shopping, e algumas pessoas nessa semana sempre vêm conversar com a gente, um ou outro e tal, e eu comentei com um cidadão desses dias aqui que o senhor viria na sexta-feira. E ele me fez uma pergunta que, aliás, eu já recebi algumas vezes pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp, que é o 988-100-917, dizendo o seguinte: poxa, a Câmara anunciou na gestão passada ainda, né? Quando o prefeito era Carlinhos Moura, o presidente da Câmara, se eu não me engano, acho que era o Teteco, né? Anunciou a construção de uma nova Câmara, parará, não sei quantos milhões. Quando o senhor assumiu, o senhor falou: opa, peraí, aqui não, vamos parar, tá demais, vamos ver como é que vamos fazer. Aí eu vou até citar um exemplo, que exemplo bom a gente tem que citar, do Daniel, seu xará, mas o Belmiro, que é o presidente da Câmara de Birité. Ele chegou lá quando assumiu, cortou uma série de despesas e conseguiu construir a Câmara de Vereadores com dinheiro da Câmara, sem pedir nada para ninguém, e tá lá inaugurando agora no final do mês. Daqui, acho que a semana que vem já inaugura, eu estive lá visitando, inclusive. Como é que ficou essa situação da Câmara Municipal? Eu queria que o senhor explicasse para a população, porque ali foi dinheiro do povo também que foi utilizado. Pois é, Sapia, muito obrigado por essa pergunta, porque você vai me dar a oportunidade de esclarecer algo que eu tenho tentado falar para a cidade inteira, mas às vezes a gente não tem a oportunidade de conseguir chegar a todos os cantos da cidade. Acontece que em 2015 a Câmara Municipal fez uma licitação de 33 milhões para fazer um novo prédio da Câmara Municipal. Isso em 2015. Eu era vereador suplente, nessa época eu nem estava na Câmara. Em 2016, a empresa ganhadora, a empresa Marco 20, ela paralisou a obra alegando o atraso dos pagamentos. E eu virei vereador em 2017, assumi a presidência em janeiro de 2017. Logo em fevereiro, como primeiro ato da minha gestão, eu paralisei a obra até para entender o que estava acontecendo. E a empresa ganhadora naquele momento me falou que a obra já estava paralisada de 2016 por falta de pagamento. E aí, frente àquela situação, em outubro daquele ano de 2017, eu encaminhei uma rescisão contratual para essa empresa, falando que, primeiro, a Câmara não tinha condição financeira de tocar essa obra e também não era mais já uma prioridade da minha gestão, até porque era uma monta muito alta, né? Quase 35 milhões de reais. E não via naquele momento o investimento necessário para aquela obra. Quando eu apresentei a rescisão, eles questionaram, fizeram todo o questionamento, alegando uma série de coisas, mas quanto à questão da rescisão, eles não bateram pé. Na verdade, eles questionaram um débito que existia de 1,5 milhão desta obra, que tinha ficado para trás, mas que não havia documentos. Não havia nota fiscal, não havia empenho, não havia medição. Que loucura. É uma coisa, e não estava nos restos a pagar também. E aí, tentei propor algum acordo para eles, porque como que a gente vai pagar algo que não existe? Não paguei. E de fato, eles ingressaram na justiça contra a Câmara Municipal. Eu, tentando adiantar, contratei uma perícia para que a gente pudesse ver se de fato existia o serviço prestado por eles ali. Nesse intervalo, a Câmara fez uma nova licitação que chegou, o número dela é 002 de 2018, e houve ganhador num valor de R$1.900.000, muito diferente da de 35 milhões de reais. Claro.
com o objeto de reformar a casa e fazer a questão da acessibilidade, readequando a casa da questão da acessibilidade. E aí, a gente fez a perícia, constatamos, através da nossa perícia, um valor de R$700 mil de serviços prestados e não pagos. Diferente do 1,5 milhão alegado pela empresa. Mas quando a gente apresentou para a empresa, ela também não aceitou. Ela queria 1,5 milhão e mais uma vez ajuizou uma ação contra a Câmara Municipal. Nessa vez foi um mandato de segurança, alegando que, como a gente já tinha feito uma nova licitação, que a gente não poderia mexer no local porque ali tinha serviço que poderia ser novamente medido, né, periciado. E aí o Tribunal de Contas entrou na situação avalizando tanto a rescisão contratual com essa empresa, que foi correto o que eu fiz, e também me deu uma certidão falando que foi correto a nova licitação que foi feita com essa empresa de R$1,9 milhão, que seria da nova obra. Acontece que a Câmara, se antevendo dos problemas que poderia acontecer, não mexeu no local específico que havia necessidade de fazer uma nova medição. Sim. Que estava envolvido na justiça. Muito bem. Só que no dia 23 de novembro de 2018, eu assinei o contrato para a realização da reforma e adequações de acessibilidade das instalações físicas do prédio, com a nova empresa, nesse contrato de R$1,9 milhão. Lembrando que não podia mexer lá no local por causa da perícia. E no dia 19 de dezembro, diante da discordância lá da empresa, da Marco 20, a gente ajuizou uma ação de produção antecipada de provas, visando a realização imediata da perícia técnica. E aí sim, judicialmente, ouvindo os peritos judiciais, qual é o valor que a Câmara tem que pagar pelos serviços que foram prestados ali, deixando claro, isso na gestão passada. Sim. E a gente apurou aqui, como é muito transparente, Sapia, foram gastos R$2,5 milhões nessa obra passada, pela gestão anterior. Só que nós não vamos perder isso, porque a reforma que a gente está fazendo na Câmara, a gente vai se utilizar desse espaço fazendo estacionamento, que serão 2 andares, e se possivelmente um outro presidente que me anteceder quiser ali fazer um novo prédio, a fundação está ali, nós não vamos perder. Mas o que eu quero deixar claro, sabe, para a população de Contagem, é que de um valor de 35 milhões, a Câmara vai gastar 1,9 milhão e já começou a reforma no telhado, na fachada da Câmara, nos gabinetes. A gente ainda não fez o estacionamento por causa dessa situação, mas eu acredito que nos próximos 15 dias a gente vai ter essa decisão judicial que vai me permitir fazer o estacionamento e todo o restante da obra. O que eu quero deixar claro para a população de Contagem é que uma obra que a gente inicialmente custaria 35 milhões de reais, fora os aditivos, que a gente sabe como é que são obras públicas, a gente vai fazer uma obra de R$1,9 milhão, economizando aos cofres públicos, indiretamente, quase 33 milhões de reais. Então, é isso que eu queria deixar muito claro, porque as pessoas me questionam na rua, achando que a obra de 35 milhões de reais que foi licitada pelo presidente anterior é a obra que a gente está tocando, mas não. A Câmara, além disso tudo, Sapia, eu preferi investir no pessoal, no servidor. A Câmara Municipal de Contagem, na minha gestão, a gente pagou todas as férias-prêmios em 2 anos, todas. Hoje não existe nenhum pedido de férias-prêmios atrasados na Câmara Municipal. Houve o reajuste salarial todos os anos, diferente da prefeitura, que esse ano deu 0. Nós demos esse ano os 3 anos consecutivos. Nós criamos o auxílio saúde que não existia para o servidor da casa. Hoje todo servidor, na hora do seu salário, está lá o auxílio saúde. Dobramos o valor do vale alimentação, que há mais de 15 anos não era reajustado. Ele hoje está igual, ele está abaixo do que é pago pela Câmara de Belo Horizonte e de Betim, mas está quase igual. Mas a gente dobrou o valor. E a gente percebe a felicidade nos servidores da casa, que a gente tem valorizado todos. Criamos o departamento de comunicação que não existia na Câmara Municipal. Hoje a Câmara Municipal tem um departamento específico de comunicação, onde estão todos os profissionais ali. O que é muito importante para
poder mostrar a casa para a população. Até a transparência. Criamos o sistema USAPL, que hoje o Sapia quer saber qual lei que está lá em vigor, o requerimento que o vereador apresentou online, aí ele entra no sistema, tá todas as leis, todos os requerimentos lá à disposição. Criamos o Cultura na Câmara, porque o nosso teatro está fechado, nosso principal teatro da cidade, que é próximo à Câmara Municipal, está fechado. Então todas as primeiras terças-feiras do mês, Sapia, a gente recebe um artista local, a gente dá um espaço para ele antes das plenárias, até é uma forma de trazer mais público, de valorizar o profissional, ali o artista de Contagem, entre outros projetos, como você mesmo disse aí. Mas muito obrigado pela oportunidade de esclarecer essa questão da obra, que eu acho que é o grande legado que eu vou poder deixar para aquela casa. A gente está reformando a casa, estamos deixando ela toda acessível, que é um questionamento, inclusive, do Ministério Público, para deficiente, para o idoso. A gente vai deixar a Câmara apta para todos os vereadores e principalmente para a população que quer conhecer a Câmara Municipal, quer ir lá apresentar a sua demanda, e a gente vai economizar aí, deixando claro para todos cidadãos de Contagem, 32 milhões de reais, indiretamente e diretamente, deixando de fazer esse custo aí aos cofres públicos do município de Contagem. Nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Contagem, o vereador Daniel Carvalho. Deixa eu dar meu boa tarde para Gustavo Lameira, meu xerife, tudo bem? Boa tarde, Sapia, boa tarde, ouvintes. Chegou esbaforido aí. Sempre correndo, né? Vê se emagrece um pouco. Atrasa a notícia. E né? Os prêmios de hoje, Gustavo? Sapia, 2 passaportes pro Play City, 1 par de ingressos pro show do João Bosco. O show é Mano Que Zoeira. E para concorrer, basta enviar um zap para 988-100-917 com o nome completo, identidade, e ficar atento até o final do programa, quando a gente divulga os ganhadores. Vereador, quem que escolhe os cantores para ir lá na terça-feira? Foi uma boa, porque essa jornalista que me acompanha, que é a nossa chefe lá de comunicação, Natália Rosa, ela junto com o departamento de comunicação lá da Câmara, a gente recebe todos os pedidos e é triados por eles, e todo mês a gente tem um se apresentando. Eu tenho uma indicação pro senhor, que é o Gustavo Lameira, que é cantor. Você canta o quê, Gustavo? Eu canto um pouquinho de tudo, eu não vou cantar aqui não, nem pouquinho adianta, de tudo? nem adianta pedir não, tá bom? Tem certeza que você canta um pouquinho de tudo? Sou um cantor, Você frustrado, mas sou. Faz Raul Seixas? Conheço o repertório dele. Led Zeppelin? Não, Led Zeppelin não. O Gustavo vai abrir uma das nossas plenárias lá, já vamos acertar com a Natália aqui. Beleza. Não tem nenhum marcar sacolão que eu lá vou. perto não, né? Já é um sacolão lá perto que vai voar de tomate e ovo na cabeça dele, que eu vou falar uma coisa. Você vai se surpreender, hein? Vou sim, igual me surpreendo todo dia aqui com você. Meu presidente, me diga uma coisa, como é que o senhor vê o presidente Jair Bolsonaro hoje? Rapaz, foi criada uma grande expectativa sobre o nosso presidente. A gente tem uma expectativa muito grande sobre o nosso presidente, que acho que iniciou bem e vem aí dando umas derrapadas, mas eu ainda confio muito no trabalho do Jair Bolsonaro. Acho que ele vai apresentar ainda bons resultados. O que eu vejo é o seguinte, ele é um boca aberta, fala muita bobagem, mas ao mesmo tempo, você vê algumas situações do país, criação de emprego, tá aumentando. Questão econômica. Novamente esse mês de novo aumentou a criação de empregos, o saldo é positivo já há 5 meses. Sim. Com muita ajuda de Minas Gerais, com muita ajuda de Contagem, que tá bem na questão de emprego também. E o problema dele só é a questão do falar sem pensar, né? Eu concordo com você. Acho que o Jair Bolsonaro, inclusive, né, com alguns ministros. A equipe dele é muito boa, né? Muito boa, com certeza, tanto o Sérgio Moro quanto a questão equipe econômica, né? Eu até aproveito aqui, ontem eu estive no Ceasa e quero mandar um grande abraço para aquela turma lá do Ceasa, um pessoal que é em Contagem, e a gente tenta qualificar as coisas que são de Contagem, apesar do Ceasa ser ligado à União, mas é um povo que trabalha muito, que
tá ali lutando pelo seu ganha-pão, mas que também sempre preocupado com a cidade de Contagem. E lá sempre debate a questão, sempre que eu vou lá a gente tem um discurso acalorado sobre as ações do nosso presidente. A gente percebe que a equipe dele, principalmente a equipe econômica, tem se esforçado, mas ele tem cometido alguns deslizes em suas falas, talvez não sei, se antecipando de algumas ações antes das questões técnicas, enfim, mas eu acho que se ele se concentrar, como você mesmo disse, botar a cabeça no lugar, eu acho que a gente gerando... Deixar os ministros trabalharem, né? Justamente, deixar a turma trabalhar, né? E começar a questão econômica a rodar no nosso país, aqui no nosso estado, eu tenho certeza que as coisas vão voltar para o eixo e a geração de emprego, a geração de renda vai ser algo constante no nosso município e no nosso país. Governo Romeu Zema. Pois é, eu também tenho acompanhado, tenho visto um esforço muito grande do governador em tentar resolver os problemas que ele adquiriu logo que ele tomou posse. Acho ele uma pessoa bem intencionada, tem tentado, tem se esforçado muito, mas eu acho que ele encontrou uma casa muito bagunçada, né, com muito problema. Sim. E tenho conversado com muitos deputados da dificuldade da questão política, até ele não tem um fino trato político, até porque não era um agente político, mas a gente percebe da boa vontade dele. Eu também acredito muito no Zema, acho que ainda é cedo para fazer uma avaliação. Bem intencionado, né? Mas estamos torcendo para que ele apresente bons resultados. A gente precisa muito dele, né? O estado de Minas, ele pegou o estado muito sucateado. Então eu acredito que teremos um bom resultado, mas ainda é cedo para avaliá-lo. Prefeito Alex de Freitas. Pois é, o Alex, como eu disse aqui sempre das vezes que eu venho aqui, eu tenho um carinho pelo prefeito Alex. Acho que ele iniciou também muito bem. Logo depois, começo do mandato, tivemos alguns problemas. Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes discuto com ele, deixo bem claro, porque fui uma das pessoas que ajudei ele nessa pia. Isso não é segredo para ninguém. Fui da base aliada dele antes das eleições, fui uma das pessoas que ajudou muito para que ele pudesse virar prefeito. Mas logo quando virei presidente, deixei claro para ele que os poderes são autônomos, independentes, e que a gente teria que discutir sempre que fosse necessário. Então, às vezes a gente tem algumas discussões, às vezes a gente está muito próximo, às vezes a gente está muito distante, mas eu respeito muito o Alex. Mas também teve muita dificuldade, não só por questão da gestão dele em si, mas também por tudo que ele pegou, por tudo que ele veio passando ao longo do tempo. Tá. Show. O senhor hoje está no PV. Sim. O senhor é pré-candidato a prefeito de Contagem? Pois é, Sapi, duas perguntas. E se for, continua no PV? Hoje eu estou no PV, continuo lá firme e forte. Mas há umas conversas aí que o partido já não me quer tão bem lá. Então a gente tem conversado com o Alexandre Frota do PV? A gente tem conversado com outros partidos e não é segredo para nenhum. Graças a Deus recebi vários convites aí de vários partidos. Partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro, a gente está analisando, mas eu não sou candidato a prefeito. Eu sou pré-candidato a vereador. Quero continuar fazendo meu trabalho lá nessa gestão como presidente, como vereador. Acho que ainda tenho muito a oferecer à minha cidade como legislador. E quem sabe um dia aí, né, o futuro é incerto, mas quem sabe um dia, se Deus permitir, eu tenho esse desejo. Mas acho que ainda preciso aprender muita coisa ainda para poder um dia almejar uma cadeira no executivo. Vou fazer uma chamadinha aqui de Contagem. É uma pergunta que eu faço todos os dias para os nossos ouvintes, que é o seguinte: você sabia que a Prefeitura de Contagem está entregando a primeira etapa do programa Obra na Rua? É isso mesmo e é verdade. São obras e intervenções nas vilas e bairros das 8 regionais da cidade. O Beco das Rosas, em Nova Contagem, por exemplo, está com escada e piso de concreto novinhos. Ninguém mais precisa subir no pneu para chegar em casa. Foi tudo pavimentado e ficou bem bacana. Programa Obra na Rua, Prefeitura de Contagem avançando de verdade. Eu pergunto para o senhor já foi visitar esse programa Obra na Rua? Sim.
Eu já participei de algumas entregas com o prefeito Alex, com a presença dele, sem a presença dele. É um programa interessante esse, Obra na Rua. São pequenas intervenções, mas intervenções históricas que aquela região ali esperava há décadas. E necessárias. Não são grandes obras, mas são obras necessárias, como você mesmo disse, e são obras, como eu te disse, históricas, Sapias. Então, assim, que mudam a vida ali de 10, 15, 50 famílias. Então, um programa interessantíssimo. Dá até parabenizar aí o secretário João Batista, que vem encabeçando isso junto com o prefeito Alex. Tá certo. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui, dizer que estamos sempre à disposição para poder trazer sempre a informação para o cidadão contagiense. Isso vale para todos os municípios. A semana que vem nós vamos receber o presidente de Rio Acima, não é isso, Gustavo? Presidente da Câmara de Rio Acima na segunda-feira. Exatamente, recebemos Flavinho Melo. Flavinho Melo, recebemos outro dia o presidente da Câmara de Ibirité, que a função nossa é essa jornalística, quer dizer, trazer essa abertura para o cidadão ficar sabendo o que está acontecendo, porque muitas vezes, é o que eu falo, ele se esconde atrás da rede social, fala mal de todo mundo, mas também não vai lá buscar o direito que ele tem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Sapia, mais uma vez pela oportunidade. Você sabe do carinho e respeito que eu tenho por você, admiração pelo seu jornalismo, pelo programa, pela Rádio Super. Eu quero desejar aí um abraço a todos os ouvintes, dizer que nesse sábado, amanhã, a gente tem o gabinete itinerante lá no Quintas do Jacuba. Você que é ali da região vai participar conosco. A gente vai levar uma série de atrações, ouvir todos ali com várias demandas e agradecer mais uma vez pela oportunidade. A Câmara Municipal está lá à disposição de todos e de você, Sapia. Depois você vai lá tomar um café conosco.